todas as pessoas aqui presentes, em particular os nossos convidados que vieram, uns de mais perto, outros de mais longe. Mariana, que veio do sul da Suécia, um voo bastante distante. Ricardo Gutierrez, que veio de Buenos Aires. Eduardo Gudinas, que veio de Montevidéu, não é? Montevidéu. E nossos colegas que vieram de vários cantos do Brasil, Leila de Campinas, Henrique de Manaus, Daniele Denise, Daniele de São Paulo, já ia colocar as duas na Bahia, mas não, Denise na Bahia, né? Então, agradecer a participação dos colegas locais aqui do Rio e acolher todos vocês nesse primeiro seminário presencial que o Observatório organiza, intitulado Antropoceno, Mudanças Climáticas e Ciências Sociais no Brasil. Então, pensar o Brasil é importante a gente ter a presença dos nossos colegas estrangeiros, evidentemente. Não é à toa que a gente os convidou. O Observatório, para quem não conhece, ele foi fundado em plena pandemia, em outubro de 2020, no meio da pandemia da Covid-19. E desde então, a gente tem realizado uma série de atividades, quase sempre virtuais, poucas atividades presenciais, e essa é a primeira atividade presencial mais, digamos, impactante que a gente está implementando aqui na nossa universidade, na UERJ. E na mesa de abertura, então, a gente vai ter as falas na ordem que eu apresentei, a Tainá primeiro, depois Luciano, depois o nosso pró-reitor, e eu vou falar rapidamente no final, explicando um pouco o funcionamento do seminário ao longo desses 2 dias. Apresentando muito brevemente o extenso currículo dos componentes da mesa, Tainá de Paula, ela é secretária de Meio Ambiente e Clima da cidade do Rio, ela é arquiteta e urbanista, e como ela própria se apresenta no Instagram, mulher preta e mãe. Não é? Luciano Paes é secretário municipal do Clima de Niterói, como eu falei, geógrafo, fez mestrado em estudos populacionais, está fazendo um doutorado, não sei se ele está no prazo para entregar a tese dele, mas isso é um assunto dele com o orientador dele, em geografia. E ele é o articulador central do Fórum Municipal das Mudanças Climáticas de Niterói, fórum do qual o Observatório tem a honra de participar. O nosso pró-reitor é físico e tem um apoio muito claro assim, ao nosso observatório desde a sua fundação. Ele estava na mesa virtual de fundação do nosso observatório em outubro de 2020, quando foi feita a palestra de abertura. A gente não antecipou nada, mas foi uma grata surpresa. Mercedes Bustamante, atual diretora da CAPES, foi quem fez a palestra de abertura inaugural do nosso observatório. Então, feitas essas muito breves palavras, eu queria passar de imediato o microfone para Tainá. Por favor, Tainá. Mais uma vez, bom dia a todos e todas e todos. Quero agradecer mais uma vez o convite aqui ao UERJ, uma universidade de referência em múltiplos aspectos, mas talvez o mais caro, que é a democratização da escola pública, da universidade pública, seja o maior impacto para mim. Eu fico muito feliz de retornar esta casa. Eu recentemente assumi a Secretaria de Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, num contexto de alinhamento de uma nova agenda, de uma nova governança na pauta ambiental e climática. A gente sabe, axé, faz o L, vários fizeram L. Nós temos um novo contexto de construção e perspectiva da pauta nacionalmente, e diversos municípios vêm se constituindo como um palco de reflexão nesse cenário de, claro, consolidação da frente ampla, do novo programa de construção desse país, mas também de construção, de reconstrução de diversos aspectos e setores da sociedade e de reflexão do entendimento de Brasil, onde a pauta ambiental se faz e se fará muito central. Eu não quero perder o tempo, nem falando muito da Tainá, que vocês já conhecem bem, e falando das angústias do que foi a destruição da pauta ambiental e climática nos últimos anos, mas farei algumas digressões e vou me contradizer ao longo do processo, porque, claro, é inequívoca a realidade
de tentativa de desmonte do nosso entendimento de crise climática e crise ambiental. Nós não falamos a palavra crise nesta chave nos últimos anos e, claro, isso foi determinante para o retrocesso que a gente teve e para a dificuldade de implementação de diversos temas, diversos recortes que a gente vai mostrar aqui. Para além disso, existe uma concepção, uma cosmovisão climática anterior, que eu acho que a discussão do antropoceno se faz presente, pode passar. E eu, em campo, vários vêm falando da injustiça climática, eu já venho ponderando um termo que eu acho que é mais afeto às nossas discussões, que é a democracia climática, como é que a gente insere os atores impactados e os atores que afetam. Acho que ficou muito claro para ler, não ficou, não? Pessoal aí da produção, se voltar aquele escurinho do cinema, vai dando um sono, mas a gente tenta ver melhor. Dá para ver? Porque eu sou muito míope, muito... Então, melhorou, né? Vá, por favor. Eu sou jovem há mais tempo, mas ficou difícil para ler. E nessa chave da justiça climática, nós nos detivemos à discussão tocada e encampada pelo norte global de hegemonizar, de certa maneira, os problemas e responsabilidades. Como se nós, do sul global, tivéssemos em pé de igualdade de lidar com os processos de mitigação, de adaptação, de perdas e danos, e, claro, todas as tratativas de se melhorar o extrato dos dados e de se melhorar a construção desse cenário. E aí, um exemplo claro, um extrato que eu gosto muito de tratar, que é a consolidação dos dados a partir da diáspora. Se a gente pega, por exemplo, Moçambique, que emite 0,25 toneladas de CO2 em 2019 e sofre com ciclones, com as crises sucessivas dos dados climáticos, pode passar, a gente tem o extrato desse gráfico aí. Quem emite, de fato, é o norte global, e aí não é implicância, mas eu só coloquei os Estados Unidos para a gente perceber o problema e o drama, e a diáspora, o subdesenvolvimento, o sul global, com toda a sorte de impacto do capitalismo colonialista, do capitalismo antidesenvolvimento, antiprodução e antipopulacional, antipovo, se coloca nesse extrato de emissão de CO2. E nós, nas nossas pautas subnacionais, claro, impactados, e aí eu vou falar muito da política municipalista, porque eu vou sair do armário mesmo, professor. Eu sou municipalista e acho que o Pacto Federativo é muito pouco discutido nesse país à luz deste recorte. Os municípios não têm, a ampla maioria dos municípios não tem a capacidade responsiva de lidar com este massacre que é a emissão de CO2, deste volume de CO2 e seus impactos. Quem sofre com o drama de se adaptar continuadamente, num rápido período de tempo, sem ter recurso para reconstruir as suas cidades, pensar novas engenharias numa perspectiva de fixação e neutralização de carbono. Quem, por um lado, ainda lida com o entendimento do que é o impacto do capitalismo e o que fazer com a desigualdade socioterritorial, a quantidade de favelas, quilombos urbanos, loteamentos precários, ocupações que existem no sul global e os que existem no norte global, dá uma dimensão do extrato das assimetrias de capacidade de resposta, capacidade institucional, local, regional, subnacional e nacional, de lidar com este conjunto de emissões. Pode passar. Nessa chave, da gente entender que a gente precisa mudar radicalmente o panorama de como, inclusive, a gente se coloca na agenda internacional. Fui na última COP27, que foi no Egito, e me preocupei com a inexistência de uma política mais profunda, institucionalizada. O nosso stand, vejam,
tinham imagens de outro país, de parque eólico que não ficava no Brasil, quem foi no Egito viu, e tinha distribuição de café e caipirinha. Nossos problemas são maiores, vejam, do que esta agenda de imagem e de projeção deste Brasil romântico que é muito verde e que não tem tantos problemas profundos assim. A nossa capacidade de demandar do norte global hoje está aquém da robustez de um país como o Brasil. Então, na minha opinião, para além de eu entender que a agenda local, porque eu já falei aqui que saí do armário e sou municipalista, é central para a discussão de perdas e danos, de mitigação e adaptação, o Brasil não está bem na agenda global. Os nossos negociadores ainda estão na chave do que se passou nos últimos 6 anos. O investimento de como nós negociamos e quais são as nossas metas no curto, médio e longo prazo não vai bem. E aí a discrepância absurda que é países do sul global, países do norte global conseguem, de COP a COP, negociar muito melhor o acesso aos fundos internacionais do que um país como o Brasil. A Suécia consegue negociar bilhões em recursos para os seus projetos de adaptação e o Brasil não consegue. Pensando ainda nos moldes tradicionais de financiamento, de infraestrutura, de garantia de drenagem, macrodrenagem para os seus territórios vulneráveis, que são majoritariamente enegrecidos, que são majoritariamente vulneráveis. Nesta chave, aí eu quero deixar um janelão, me comprometo aqui da gente voltar e fazer uma reflexão sobre a agenda global, negociação global de clima, porque eu acho que é uma chave robusta de se entender os subterritórios dentro do norte global e os subterritórios dentro do sul global. Nós temos um outro fôlego de negociação, por exemplo, do que os países africanos da diáspora. Nós temos outro fôlego do que a América Latina, que é outra chave, apesar de alguns países dessa América Latina estarem se posicionando melhor do que o próprio Brasil. Aí menciono Chile e Argentina para a gente deixar no nosso radar. Mas, pode passar, os efeitos da crise climática podem colocar para nós, e aí é algo que a gente tem em 2016, existe um mapa em formulação, cruzando com os dados do censo, achei que nós vamos ter censo, muito provavelmente até o final do ano, uma prévia, né? Que diz para nós o seguinte: as cidades precisam entender materialmente onde são as suas prioridades e onde são os seus núcleos de principal intervenção. E vejam, tem gente aqui do Brasil inteiro, este tipo de mapa é muito raro nas cidades como um todo. As cidades sequer têm capacidade de mapear as suas ilhas de calor, as suas ilhas de risco, as suas áreas de vulnerabilidade de geotecnia, de contenção de encostas e de suscetíveis a deslizamento. As cidades não têm capacidade administrativa, institucional, financeira de pagar esses dados. E aí, Niterói, Rio, invertendo, Rio, Niterói, tem capacidade de rapidamente apresentar plano de metas, quanto dentro da sua LOA e do seu PPA é possível dispor para atacar tais e tais áreas. Hoje, na Secretaria de Ambiente e Clima do Rio, a gente está pensando, assim como nas unidades de conservação, a perspectiva do mosaico das unidades. Não são áreas e ilhas de calor isoladas. Nós estamos falando, por exemplo, de complexos de ilhas de calor. A gente aqui no Rio de Janeiro tem uma piada, um lugar comum, um jargão de dizer que Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro. Mentira! O lugar mais quente do Rio de Janeiro é o Complexo do Alemão. E nesse sentido, até a capacidade de resposta que o alemão consegue dar em relação a um bairro como Bangu, que tem nível de urbanização, e aí, claro, menos arborização, capacidade de acesso a transporte público e um transporte público que emite CO2, enfim, depois a gente fala do BRT, que é um ponto sensível para nós, mas, de qualquer forma, a capacidade que a gente tem de adaptar o Complexo do Alemão é totalmente diferente da capacidade que a gente tem de adaptar um bairro como Bangu,
que já tem infraestrutura, investimento de infraestrutura mais tempo do que o Complexo do Alemão. Nesse sentido, o que eu estou marcando a chave? Antes de nós construirmos e consolidarmos os dados climáticos e os dados de resiliência de uma cidade, é preciso construir os graus de prioridade, os nossos pontos de tensão a partir de um mapeamento que não é de um agente climático, não é da Secretaria do Meio Ambiente, é de um pool de secretarias, e aí talvez as secretarias de clima, né, ou que tenham essa responsabilidade, como é o caso do Rio de Janeiro, sejam grandes interlocutoras institucionais de diversas outras secretarias que tangenciam esse tema. Pode passar. Pode passar. Num outro cenário, e eu estou muito apreensiva como a gente disputa melhor, entendendo nosso lugar sudestino, né? O Sudeste, durante muito tempo, capitalizou a pauta ambiental no país. E a capitalização da pauta fez com que nós tivéssemos um buraco de discussões e reflexão em outras áreas. A crise amazônica e Yanomami é uma realidade, a crise da ausência de soluções de mitigação ao Cerrado e a desertificação do Cerrado é uma realidade. Temos outras crises em larga escala e numa escala, na minha opinião, tão preocupante quanto a falta de, hoje, fôlego da proteção do bioma da Mata Atlântica. Mas é muito importante nós reposicionarmos o Sudeste nessa discussão. E aí nós temos um grande gargalo enquanto Rio de Janeiro, que é São Paulo, que é uma cidade co-irmã na proteção desse bioma, é uma cidade hoje que virou literalmente bolsão e abrigo da antiga perspectiva ambiental. Não quero nem falar dos camaradas secretários de ambiente, gestores ambientais lá do estado e da cidade de São Paulo. O que automaticamente coloca o estado do Rio de Janeiro num obrigatório caminho de protagonismo, de fôlego, na proteção da Mata Atlântica. Estou dizendo o seguinte, se São Paulo não dá conta do recado dos milhares de hectares que teria que dar conta, o Rio de Janeiro vai precisar correr atrás e se articular com mais fôlego para as discussões dessa proteção. E nós estagnamos essa discussão no início do século XX e giramos a agenda para discutir a escala global, que tem os seus diversos problemas e que não resolve no curto e no médio prazo as nossas questões. Nós precisamos realizar encontros regionais sobre clima. O problema do litoral norte de São Paulo, o problema de Petrópolis, o problema do Jardim Maravilha, o problema dos meus desabrigados da Rocinha, que até hoje eu não consegui resolver da chuva de 2021, são uma realidade que é a mesma, na chave do mesmo bioma, na chave das mesmas precipitações, na chave do mesmo desequilíbrio de regime de chuvas que todas essas cidades estão imersas e mergulhadas. Para ir fechando, porque o professor é generoso e não está mandando eu me calar, pode passar. A gente traz uma cartela, pode ir passando, porque eu vou falando um continuado e vou fechar no último slide. A gente chegou numa discussão, apesar do acúmulo, né, que vocês estão vendo dos projetos, pode parar aí, dos projetos que a gente acumula ao longo dos 37 anos de Secretaria de Ambiente e Clima do Rio, nós entendemos que é necessário uma agenda local, nós entendemos que é necessário uma agenda de educação ambiental fincada nos territórios, nós entendemos que é preciso um grande investimento numa cidade como o Rio de Janeiro, né, com a sua localização geoclimática e com todos os componentes que a cercam, serra e mar, uma grande floresta, diversos ecossistemas dentro de um mesmo bioma. Como a gente consegue gerir uma cidade
com o tamanho das unidades de conservação que nós temos, Parque Estadual da Pedra Branca e Parque Nacional da Tijuca já seriam 2 grandes ativos problemáticos para qualquer cidade se gerir, e nós temos 67 unidades de conservação dentro da cidade do Rio de Janeiro. É olhar para um lado e achar uma floresta. Nesse sentido, a gente se deu conta que existia uma crise colocada nos territórios, principalmente nas franjas de unidades de conservação, e um ativo que, mesmo muito caro à cidade do Rio de Janeiro, é inegável, incontestável que o Rio de Janeiro acumulou ao longo dos anos um perfil de se intervir em favelas e se intervir nessas franjas de unidades de conservação vulnerabilizadas, que são as favelas. Se a gente pegar, por exemplo, o Parque Nacional da Tijuca, nós temos um conjunto dos maiores da América Latina em complexos de favela. Se a gente pegar a Serra da Misericórdia, nós temos a mesma coisa. Se nós pegarmos o Parque da Pedra Branca, nós temos a mesma coisa. O que faltava fazer de agenda ambiental no âmbito da produção, no âmbito da mitigação e no âmbito do enfrentamento às vulnerabilidades ambientais e climáticas? Faltava a gente produzir uma metodologia específica de intervenção em favelas com a agenda ambiental e climática. Nesse escopo, a Secretaria, neste ano, com a nossa presença, organiza todos os nossos programas, insere os elementos de energia renovável, de energia limpa, de transição energética, de soluções oriundas da natureza. A gente dá solidez a uma cartela de possibilidades específicas para as favelas, justamente nas franjas dessas unidades de conservação, e daí que surge o programa Cada Favela Uma Floresta, que é o que a gente lança como metodologia de intervenção em favelas nesse ano, e faz com que todas as nossas intervenções em favela contenham estas soluções ambientais propostas pela Secretaria lá de Meio Ambiente. Não é um desafio pequeno, é um desafio dos mais robustos que a gente tem, mas seria impensável, à luz do que a gente vem refletindo nos últimos quase 40 anos como secretaria, à luz da virada de chave neste momento institucional que a gente vive, não faria sentido o Rio de Janeiro não se posicionar sobre a urbanização de favelas e sobre os desafios do século XXI. Não tem plano B, só tem Rio de Janeiro, plano A. Obrigada. Vamos embora. Meu café esfriado. Se quiser levantar, Luciana, a gente pode pegar esse daqui. Né? Vou copiar a secretária em pé também. Bom dia a todos, bom dia professor Carlos Milani, bom dia pró-reitor Luiz Antônio, nossa colega secretária Tainá de Paula, Agradeço o convite, prometo que eu vou ser muito rápido, ligeiro, porque eu sei que o tempo está corrido aqui, e eu acho que a partir da fala da nossa secretária aqui da cidade do Rio de Janeiro, que foi fundamental mostrar que todas as questões globais, elas não conseguem ter uma resposta efetiva em nível local num curto, médio prazo. Então, eu vim aqui rapidamente mostrar a cidade de Niterói para vocês, Para quem não conhece, pode passar, por favor. Só passa mais um, por favor, que deu uma embolada, isso. Mais um, desculpa, vamos lá. Fica atento aí que eu vou ligeiro, beleza? Qual é o seu nome, desculpa? Arthur esteve comigo na Conferência Brasileira do Clima no ano passado, né, Arthur? Niterói, para quem é de fora, para quem não conhece, é esse município que está aí colado com a cidade do Rio de Janeiro, dentro da região metropolitana, um município que está, que compactamente falando, possui a distribuição da sua população de uma forma super densa, mas Niterói tem alguns avanços para poder mostrar no que diz respeito à agenda local. Um deles, a gente está fazendo lá o primeiro parque, ou melhor, o maior parque em soluções baseadas na natureza, Então convido a todos
a visitarem, ainda não está inaugurado, mas aí fica na Lagoa de Piratininga, a Lagoa de Piratininga, que antes era um depósito, um descarte de lixo, hoje a gente tem pessoas rodando já, esse é o parque que a gente está montando, né, colocando as pessoas para conviver com a natureza é essa que sempre foi um obstáculo na expansão urbana, né? Então sempre se detonava a natureza ou montava a natureza através dos nossos próprios anseios. E a gente tem reparado que as mudanças no clima de fato são uma resposta a todo um processo, né, que estamos colocando com relação a ela. Bom, Niterói tem 56% do seu território em unidade de conservação. Imagina, a gente está na segunda maior região metropolitana do país, colado, né, com a segunda maior metrópole do país. Ter 56% do nosso território em unidade de conservação é um desafio gigante, mas também, de forma mitigatória, é um excelente avanço, né, porque a árvore em pé está fazendo um sequestro de carbono, desse carbono que a gente está emitindo, então está sequestrando, colocando a biomassa da árvore, e isso a gente tem feito nos últimos 10 anos, avanços significativos nas unidades de conservação do município. Essa é uma imagem de uma das unidades de conservação do município, com vista para a cidade do Rio de Janeiro. Todo mundo brinca comigo, né? A coisa mais legal de Niterói é a vista do Rio. Eu falei, que bom que eu tenho e você não tem, né? Olha que vista linda, né? Que eu tenho, né? Eu tenho. Essa unidade de conservação hoje é a área turística, e aí eu estou falando do turismo cultural, do turismo ecológico, do turismo de um modo geral, é hoje a área mais visitada da cidade, né? Então, mostrando como a natureza, ela tem tido, ela é uma ferramenta muito importante também nesse setor estratégico de qualquer cidade, né? E aí, então, a gente está organizando os nossos trabalhos, que eu vou mostrar para vocês já na sequência, mas a gente está organizando os nossos trabalhos, mostrando que de forma efetiva temos que fazer em nível local, sim, podemos adaptar as nossas cidades aos eventos extremos, né? A gente não consegue mais fazer nenhuma mudança, a gente não consegue hoje frear o aquecimento global, que é um processo natural, longe da gente. Existem algumas técnicas aí, às vezes até mirabolantes, de alguns cientistas pelo mundo afora, mas a gente de fato não consegue. O último relatório AR6 do IPCC mostrou isso, então a gente tem que de fato adaptar as nossas cidades, né? Então eu faço isso dentro de uma, não de escala de prioridade, sim de temáticas, né? A gente está fazendo um incentivo à mobilidade ativa e sustentável, trabalhando a questão do resíduo, educação climática de forma muito presente, uma gestão urbana através de contenção de encostas, expansão das unidades de conservação, falando de transição energética, inclusive uma parceria que a gente está construindo aqui com a cidade do Rio de Janeiro, que eu vou falar na sequência, e também o avanço das áreas mais vulneráveis, que é o foco do governo de Niterói nesse processo. Bom, Secretaria do Clima, primeira do país. À época, quem estava presente era o secretário Eduardo Cavalieri, e eu brincava muito com ele, né, que ele vinha, a gente tinha algumas reuniões de trabalho, e ele falava, não, porque a Secretaria de Meio Ambiente, eu falei, para que agora a Secretaria do Clima está num status diferente, acima, brincadeira, obviamente, mas eu fui o primeiro a receber o decreto do prefeito Eduardo Paes, mudando o nome de Secretaria de Meio Ambiente em Clima. Você sabia disso, Tainá? Eu fui primeiro, no dia anterior. O Eduardo brincou comigo e falou assim, agora também a gente tem clima no nosso nome. Eu falei, mas não está separado, não é uma agenda exclusiva. Enfim, brincadeiras à parte, a Secretaria do Clima foi criada 2 anos atrás, né? A gente tem aí como incumbência a criação das políticas públicas de mudanças do clima. Essas políticas públicas, elas precisam estar dentro dos nossos planos setoriais. Então, dentro do nosso plano diretor, já que 2019 tem um capítulo dedicado a mudanças climáticas, a gente tem o plano de mobilidade sustentável, o plano de saneamento de resíduo, enfim, tem que estar dentro dessa agenda, né? E isso tudo, se você não conversar com os principais atores, nada adianta. Então, por favor, a gente constituiu, como o professor Carlos Milani aqui já chamou atenção, e no qual faz parte também, o primeiro Fórum então, Municipal de Mudanças Climáticas, fórum esse que tem os 4 principais setores, universidades, poder público, ONGs e empresas. Então, a gente trabalhando junto nesse cenário, tanto o Fórum Municipal, quanto também a criação do Fórum da Juventude,
que fizemos, e todos dois são muito ativos, né, muito combativos, e ali a gente não decide nada sozinho, não existe mais aquela política de cima para baixo. A gente acredita numa governança climática nesse processo. E para isso, então, a gente tem que envolver os principais atores no processo de decisão. E é isso que a gente faz em Niterói. De vez em quando acontece umas boas brigas lá dentro, bons argumentos, mas o que vence é a democracia ali dentro. Bom, pode passar, por favor. Criamos também o CONCLIMA, que é o Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas. Esse comitê envolve 10 secretarias de governo, ou seja, nada de nenhum projeto, nenhum programa que saia dessas secretarias, como Educação, Saúde, Secretaria de Mobilidade, de Urbanismo, Defesa Civil, ou seja, nada sai se não tiver uma decisão do colegiado falando a respeito dos impactos das mudanças do clima nesses programas. A gente criou também a Frente Parlamentar do Clima, então todas as decisões de governo que são decididas, inclusive pelos fóruns que vocês acabaram de ver, elas são debatidas e discutidas na Frente Parlamentar. Essa Frente Parlamentar, então, começa a criar as políticas de governo para as políticas de Estado. Ano que vem tem eleição, imagina esse grupo político possa sair e outro entrar. Imagina que isso acontece no Brasil desde sempre, né? E aí, automaticamente, todas as decisões ocorridas no colegiado já não prestam mais, agora eu vou fazer a minha política. Não, isso não pode acontecer, isso a gente está fazendo através de lei, um grande pacto com a sociedade, com audiências públicas, enfim. A gente criou também o nosso IPCC, né? A gente criou com muito carinho o IPCC de Niterói, né, professor? Teve importante participação e vai começar a ter importante participação nesse processo agora. Ali naquela imagem a gente tem as 4 principais universidades do Rio de Janeiro, a gente tem UF, o UERJ, o FRJ e PUC, né? Ali, então, o prefeito fazendo o lançamento desse IPCC e o prefeito muito sensível a essa causa. Então, além, por exemplo, de todos os relatórios que iríamos começar a realizar, estudos que começaremos a fazer para a cidade de Niterói, também iremos promover bolsas de iniciação científica no que diz respeito a mudanças climáticas em Niterói. Bolsas de graduação, mestrado, doutorado, que a Prefeitura de Niterói vai bancar para que isso seja realizado. A gente tem como foco maior, como eu falei para vocês, né, o que a secretária Tainá trouxe agora, a questão da injustiça climática. O último relatório, o R6 do IPCC, mostrou que todos nós já estamos sendo afetados pelas mudanças climáticas, todos nós. Porém, as pessoas mais vulneráveis, 15 vezes mais. O foco dos governos precisa ser nessas pessoas mais vulneráveis, sem sombra de dúvida. Por isso a gente criou um grande programa social de neutralização de carbono. Esse programa ele está de forma ainda piloto, porque é um desafio gigante a gente falar de mobilidade, a gente falar de resíduo, a gente falar de energia em uma comunidade, mas estamos fazendo isso já. A gente pegou uma das favelas com maiores problemas dentro do circuito inferior da economia, né, que é a favela do Caramujo. Pegamos um setor lá, que é o setor Igrejinha, mais ou menos 1.000 moradores, são basicamente 300 famílias, 300 casas lá, e lá a gente está passando por um processo de capacitação, aí foi o lançamento, o dia do lançamento, um processo de capacitação com essas famílias. Assim que essas famílias forem capacitadas, cada família recebe as suas metas de neutralização, de redução de carbono, em 3 setores principais: água, energia e resíduo. Quando, nos 3 meses subsequentes, verificar que teve redução de até 13%, que é o limite, cada família, então, recebe R$ 750 dentro de uma moeda social que temos na cidade de Niterói, moeda de transferência de renda importante, fundamental, que nessa pandemia, inclusive, foi a principal estratégia econômica da cidade de Niterói no enfrentamento negacionista do governo federal anterior. E lá, então, a gente consegue avançar muito nesse processo. Próximo, por favor. Como professor de base, eu dei aula durante 20 anos, só estou de licença agora para poder trabalhar nessa linha agora, nessa missão que a gente foi trazido aqui. A educação climática não pode ficar de fora, ao contrário, ela tem que ser a base de todo o processo, porque o que a gente precisa, e acho que a Covid mostrou muito isso para a gente, né? A gente precisa mudar a nossa forma de agir na nossa rotina diária.
E isso, essa transição cultural que a gente precisa passar, a educação ela tem que permear em todo esse processo, porque senão a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, isso a gente criou um grande e amplo programa de educação climática na cidade de Niterói, com capacitação de alunos, com capacitação da rede também de professores, toda a comunidade escolar envolvida. Isso é um programa que, dentro do cenário mundial, aí pode passar, por favor, foi uma referência muito grande. Eu tenho muito orgulho de mostrar, inclusive, esse slide aqui. Eu fui o único brasileiro convidado pelo Ministério de Educação da França para participar dessa capacitação em educação climática. Na foto aqui da direita, a gente mostrou o nosso programa naquele banner, né? Eu tô até ali no meio ali, né? Eu fui o único brasileiro nas 24 nacionalidades inscritas nesse curso de capacitação para a gente poder promover educação climática. E a gente reparou que Brasil, que Alemanha, que Estados Unidos, Suécia, enfim, vários países que estavam lá, a gente está na mesma dinâmica de trabalho. Mas quando se compara com Niterói, que a gente já estava realizando esse processo, a gente sabe que a carência no que diz respeito à educação, em especial educação climática, no país é gritante, né? Pode passar. Aqui foi um evento que fizemos no ano passado e vamos repetir esse ano, é o Desafio Solar Brasil, é um evento de sensibilização, um evento simbólico para mostrar que de fato podemos fazer a transição energética de forma efetiva. O Desafio Solar, para quem não conhece, é um programa de extensão universitário, né? Então, no ano passado a gente envolveu 14 universidades brasileiras, esse ano já tem 19 inscritas e qual é o formato? Os alunos constroem os barcos, colocam as placas solares, essas placas solares absorvem luz solar, jogam para o motor e competição de barco solar, né? Ali na Baía de Guanabara. Então, até naquela imagem ali tem o Las Grael, né, que estava lá numa das rodas de conversa nossa, ou seja, um evento de grande sensibilização para mostrar que de fato podemos caminhar por uma energia cada vez mais sustentável, né? A gente fez o nosso inventário de gases, então a gente fez de 2016 a 2018. De 2016 a 2018, a gente viu que já teve uma redução na quantidade de emissões em 18%, mas também a gente reparou que o setor de transporte é o que mais emite, né? De 2013, para vocês terem uma noção, para agora, 2013 a gente tinha 700 metros de ciclovia na cidade de Niterói. Hoje a gente tem 72 quilômetros de ciclovia, vamos fechar no ano que vem com 120 quilômetros de ciclovia. Para vocês terem uma noção, esse aí foi o Dia Mundial Sem Carro, a gente conseguiu juntar 5 mil ciclistas nesse Dia Mundial Sem Carro. Para quem conhece Niterói aqui, só levanta a mão rapidinho, ou já dá uma volta, né? Mó galera, obrigado. Fico feliz, adoro Niterói. Nascido e criado e, né? Bairrista pra cacete. Mas o que acontece? Niterói se transformou nos últimos 10 anos, né? Eu sou ciclista também, estudei no Rio, estudei na FRJ, eu não consegui ir de bicicleta para a FRJ, mas eu andava muito pela Zona Sul, continuo andando muito pela Zona Sul, que hoje é tranquilão você atravessar de barca com a bicicleta. Mas há 10 anos atrás, ou eu era impedido de entrar com a bicicleta, ou era, por exemplo, tinha que pagar pela bicicleta, né? E hoje a gente vê normalmente com baixa adesão, 20, 30 bicicletas sempre nas barcas. Mas normalmente tem mais. Bom, por favor. Eu quero fazer um dado que... Pode deixar isso aí, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de fazer esse... Deixa ela falar então primeiro. Esse vídeo ele só tem 22 minutos? Mentira. Toda é diferente, o modelo também, mas principalmente o combustível. Sai o diesel, entra a energia elétrica. Ele vai ser fundamental para a gente poder reduzir as emissões e automaticamente promover uma qualidade do ar e impactos menores frente às mudanças climáticas. Passa o slide. Ele não tem 22 minutos, mas tem 3, mas a gente tem que correr. Mas só sobre o slide sobre as bicicletas, só um parênteses rápido. A gente já tem uma via na cidade, quem conhece Niterói, a Avenida Roberto Silveira, hoje é a ciclovia de maior movimentação do estado do Rio de Janeiro, de segunda a sexta. A gente perde para Copacabana no final de semana.
Mas isso é muito importante, esse dado para a gente, porque mostra que, de fato, a mobilidade ativa na cidade, ela veio crescendo e sendo acompanhada muito pelas demandas que também o governo começou a criar e a sugerir como proposta, né, para dentro da mobilidade. Bom, aqui falando do ônibus elétrico, a gente fez um teste de ônibus elétrico na cidade, aquela marca é a BYD, uma chinesa que tem fábrica no Brasil. O grande problema é que ela só produz 15 ônibus por ano, não atende nem a demanda nem da nossa pequena cidade de Niterói, que a gente já queria adquirir 40 ônibus numa primeira rodada de compra, né? Então a gente se juntou com mais 8 cidades, 9 cidades então no total, que tem um compromisso sério de compra, de aquisição para a eletrificação da frota. Fomos para Brasília, isso no final de 2021 já, e ao longo de 2022 todo, a gente trabalhou fortemente na CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério da Economia. Todos os técnicos super aderiram a essa proposta de que hoje um ônibus, para poder entrar no Brasil, um ônibus importado, ele paga 35% de imposto. Qual era a nossa proposta? Reduzir para zero, nos próximos 3 anos, 3 mil unidades que vão absorver essas 9 cidades para a gente poder acelerar o processo, né? Na área técnica, a gente tinha excelentes avanços. Quando ia para a área política, um governo que não acreditava nisso, né, o governo barrava e segurava. Agora, a gente já tem grandes avanços. A gente vai ter uma reunião agora em abril com a ministra Marina, que nos convidou para poder participar de algumas reuniões de trabalho lá, dentre elas para a gente poder avançar essa proposta aqui dessas 9 cidades. Vamos lá. Está finalizando. A gente fez o primeiro hospital neutro em carbono do Brasil. Esse hospital, imagina falar de mobilidade num hospital de referência em pediatria, imagina falar de resíduo hospitalar, energia, né? Então, assim, foi um grande desafio, mas a gente já conseguiu romper esse desafio. A gente fez o inventário de gases desse hospital, a gente fez um plano de ação climática para esse hospital, estamos iniciando agora as obras de adequação desse processo. A gente estava lá na COP26 e já na COP26 a gente trouxe muito do que a secretária Tainá mostrou agora para a gente. Não adianta a gente fazer a discussão na esfera federal, não adianta a gente falar de mudança climática somente nessa escala, nesse ente federativo. Quando eu falo somente, por quê? Porque se você não tiver uma integração dessas escalas, esse é um capítulo da minha tese de doutorado, que está bem, tá? Inclusive, tá? Eu estou no prazo. Se a gente não tiver isso, a gente não vai conseguir avançar. E aí, por conta dessas questões que a gente começou a fazer na cidade de Niterói, inclusive o nosso prefeito foi convidado para uma reunião super exclusiva com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Foi assim, uma loucura, quando a gente recebeu a informação, não, olha, o Axel Grael foi convidado agora, o secretário quer conversar com ele. Eu falei, né, para mim, quase, né, eu estou arrepiado aqui agora, eu falei assim, caramba, né? Que maneiro, vambora e tal. E a gente foi seguindo junto com a instituição internacional que estava caminhando com a gente e tal, não sei o que. Chegou na porta, ele tinha um segurança de 3 metros de altura. Não, o senhor não. Ele que é o prefeito, o senhor não. Eu falei, não, mas eu sou assessor dele, eu estou entrando aqui. Não pode. Essa reunião, ele falou justamente sobre isso, ou seja, sobre o investimento das cidades no poder de decisão das COPs, porque não adianta você combinar o jogo. Ah, beleza, o Brasil tem compromissos de redução de emissão. Os eventos extremos acontecem aonde? É nas cidades. As pessoas estão aonde, em maioria? Nas cidades, né? Então, se você não trouxer os prefeitos, dar as responsabilidades, mas também dar os formatos, não só legais, mas também de direito, para poder avançar nessa agenda, a gente não consegue combinar esse jogo. Então, esse é um grande problema, né? Tivemos na COP27 também, lá a gente estreitou bastante relação com a ministra, que na época não era ministra ainda anunciada, mas no meu pé de ouvido falou isso para mim, que já tinha combinado isso com o presidente Lula, mas enfim, hoje a gente tem um pouco mais de acesso, né? Hoje a gente tem essa articulação e é fundamental, né, essa articulação nesse processo. Tudo isso que eu falei até agora, que a cidade de Niterói vem desenvolvendo, tem outras coisas mais que, né, eu não posso falar aqui, mas
não, assim, pelo tempo, eu tenho um segundo ali para mim, né? Mas tudo isso é combinado com instituições internacionais. Então a gente tem honrado os nossos compromissos, a gente tem o Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia, a gente tem a ACA Brasil também assinada, né? A gente tem o Race to Zero, que é a corrida ao zero, ou seja, até 2050, Niterói se compromete a não ter mais carbono líquido emitido. Então, esse é um compromisso muito sério. A gente tem metas de curto, médio e longo prazo para poder cumprir essas metas, né? A gente consegue até 2045 fazer isso, mas se a gente não combinar o jogo com todos os atores envolvidos dentro de um processo de governança climática, a gente não consegue fazer esse processo. Aliança de Megacidades de Água e Clima, que a gente firmou, inclusive, com a cidade do Rio de Janeiro, chancelada pela Unesco, né? E a gente tem feito diversos desdobramentos muito interessantes. Inclusive, agora em junho, a gente vai fazer um evento na cidade do Rio e na cidade de Niterói, no que diz respeito à água e clima, né? Com diversos atores aí internacionais envolvidos. E a gente fez também no ano passado, e provavelmente faremos esse ano, ainda não está confirmado, a Conferência Brasileira do Clima. Então, isso é fundamental a gente discutir. E essa Conferência Brasileira, a gente criou a Rede de Cidades pelo Clima. Aqui, à época, era o secretário de Meio Ambiente que estava da cidade do Rio de Janeiro, o vice-prefeito, né, Newton Caldeira. Ali, do outro lado, o Rodrigo Perpétuo, do ICLEI, América do Sul, e o secretário executivo lá de São Paulo também, nessa criação de Rede de Cidades pelo Clima. Ou seja, se a gente não tiver junto e articulado entre os poderes públicos, se a gente não tiver junto e articulado com a sociedade, com a universidade, com empresas, instituições dos diversos setores, a gente não consegue avançar nessa pauta que já passou de ser crise climática, né? Ela é emergente, porque a crise tem um clímax e depois volta. A gente não vai voltar a um cenário anterior. A gente precisa adaptar as nossas cidades a esses eventos extremos cada vez mais recorrentes. Vide, há 10 dias atrás, aí mortes aconteceram em Manaus, eu estava lá presente, né? Pessoas estão morrendo. Então, se a gente não adaptar as nossas cidades, quantas mais irão perder suas vidas, né? Então, para isso que a gente está aqui hoje, e eu gostaria de agradecer o convite, né? Mostrar que Niterói tem feito a sua parte, e diversas outras cidades também podem fazer. Muito obrigado, bom dia. Aquela foto que mostrou, eu já postei com essa brincadeira. Olha que vista bonita do Rio. Não, mas falando totalmente sério, como a secretária falou, e agradecer o Milani por participar daquele outro evento, foi uma honra para mim, da instalação do observatório. É muito importante, esse tema é importante, como foi enfatizado aqui, não dá mais para brincar. E nesse clima do evento 2020, que era o começo, a gente achava que era o meio da pandemia, mas era o começo, né? Parece que foi outra vida, né? Tem pouca gente mágica ainda, a gente ainda vive um pouco esses efeitos, mas parece que é outra existência, faz muito tempo, não é? E foi um período muito grave e juntou, foi um bom exemplo como a ciência é importante. Se não fosse a ciência, a gente estaria muito pior para enfrentar a pandemia. Assim, não custa repetir isso, eu sei que é meio chato, eu estou falando isso, mas é fundamental. E o Parque Científico demora um tempão para se criar, mas demora 2 anos para destruir. Né? Então, isso, voltando ao tema que acho que a secretária falou, o secretário me falou, o negacionismo é muito perigoso. A gente viveu 4 anos de negacionismo absurdo. Eu até brincava sempre, eu achei que na minha vida eu não ia ter que convencer as pessoas que a Terra é redonda e vai ser uma boa ideia. Mas aconteceu. Vai ser difícil explicar para meus netos isso, as pessoas começarem a duvidar que a Terra é redonda, né? Coisa que os gregos sabiam. Né? Então, e só para ser breve, os secretários oferecem a UERJ para ajudar nesse processo. Eu sei que é caro e tudo, mas a gente pode fazer parceria, tentar diminuir esse preço de ir nas comunidades, tentar. Muitas pessoas na UERJ, em outras universidades, querem fazer isso e participarão com muito prazer. É só entregar contato com a reitoria, a gente tentar fazer parcerias, assim, sem envolvimento de grana. O material manda-se além do observatório, tem muitas pessoas que podem contribuir com a expertise e a vontade de trabalhar. Nesse sentido, então, olha só, até, desculpa, não vou poder ficar no resto, porque o CESEP começou, tem 20 minutos, o Conselho Superior, eu tenho que sair, desculpa. Vocês que estão participando, vocês que são cientistas nessa área, vocês que são secretários, vocês fazem um trabalho enorme para a humanidade. A gente não vai sobreviver sem esse trabalho. Por mais que a crise não vai... Eu concordo com isso, a gente já está no outro patamar, a gente tem que fazer tudo necessário para a gente sobreviver.
não é mais voltar ao normal, tá certo? Muito obrigado, bom evento a todos. Bom, fazendo o encerramento dessa mesa de abertura, eu queria só lembrar 4 pontos. Eu acho que ficou claro, ponto de partida, digamos, a premissa básica desse seminário, das discussões desses 2 dias, é o acolhimento de todos e todas vocês ao planeta antropoceno. Um antropoceno, esse conceito criado nos anos 2000 por um químico e um biólogo, o Crutzen e o Storner, um artigo publicado no ano 2000, onde se reconhece a capacidade da humanidade como um todo de agir como se fosse uma espécie de força geológica interferindo no funcionamento do sistema Terra. É claro que com a chegada das ciências sociais, e é para isso que nós estamos aqui, porque nós não somos cientistas exatos e naturais do clima, é claro que esse antropoceno tem sido tensionado por uma série de outros conceitos, como o tecnoceno, o capitaloceno, o faloceno, o plantationceno. Todos esses são, do meu ponto de vista, ingredientes críticos fundamentais para o entendimento disso que vai ser o nosso coração do debate, que é o conceito de antropoceno nas ciências sociais, onde as mudanças climáticas ocupam um lugar absolutamente central, ao lado de outras enormes emergências, como a perda acelerada da biodiversidade, o aumento significativo dos eventos extremos, ou seja, a falta de proteção e de reconhecimento da relevância das formas não humanas de vida nos nossos modelos de desenvolvimento, no capitalismo, do modo como ele se organiza. Então, não há negacionismo como ponto de partida, há o reconhecimento absolutamente científico da importância dessa emergência climática, do antropoceno como um diagnóstico e um conceito-chave para se iniciar o debate. Segundo aspecto importante, foi mencionado aqui pelo Luciano, foram mencionados os projetos de Niterói de neutralização e compensação de carbono. Eu queria mostrar para vocês, podia mostrar a foto, daí uma parte da equipe do observatório plantando no mangue, na lagoa de Itaipu de Niterói, e nós recebemos uma placa de compensação de carbono por esse seminário. Então, esse seminário, graças à juventude que foi plantar mudas no mangue do nosso querido Mário, os mangues que pertencem ao Mário, então nós temos agora já certificado, em parceria com a Prima, que é a Prima Mata Atlântica e Sustentabilidade, uma instituição que trabalha com certificação no programa de educação ambiental e consciência climática. Nós fizemos essa compensação, que é uma espécie de programa ambiental e de chamar atenção para a importância dessa compensação de carbono no nosso programa de seminário. Terceiro ponto que eu queria mencionar, são só 4. Esse seminário contou com o apoio de muita gente, então eu quero lembrar de cara, não quero deixar para o final, porque no final não vai dar tempo. Então, primeiro, eu queria lembrar os apoios institucionais que nós tivemos, da própria universidade, é claro, do meu instituto de origem, Instituto de Estudos Sociais e Políticos, a FAPERJ, o Instituto Clima e Sociedade, uma rede da qual eu faço parte, que é o Climate Social Science Network da Universidade de Brown. Um agradecimento especial à Prefeitura do campus aqui da nossa universidade, que conseguiu desbloquear 2 excelentes auditórios nos últimos segundos do segundo tempo, e a imagem do futebol não é à toa, e aos nossos colegas do OMC, certo? Do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, Zé Maurício, que me ajudou a montar substantivamente o seminário, a equipe de apoio, braço direito e braço esquerdo, escolham o lado, Mariana e Luísa. Mariane, que está aqui na produção, ela é doutoranda em ciência política, gente, mas ela também é multifacetada, ela também faz um monte de comunicação. Mariane, Tiago, que deve estar por aí, Tiago Maranhão, Caio, que fez toda a arte dos cartazes, dos banners, etc. Os bolsistas de iniciação científica, Arthur, Júlia, Sérgio, Matheus, que devem estar por aí. Então, esse seminário e a equipe de produção da própria universidade não seria possível sem essa galera que fica nos bastidores. Às vezes não aparece, mas é fundamental, e eu queria chamar uma salva de palmas para eles.
Lembrando, para fechar, que nosso seminário está organizado, concluída essa mesa de abertura, em 5 mesas. A primeira mesa, com o professor Zé Maurício, que vai coordenar, vai contar com a participação da professora Maiana Lassen e do professor Eduardo Rudinas. Ela vai ser montada exatamente agora. Eu peço uns 3 minutinhos de paciência para que a gente possa reorganizar as mesas, para que a gente dê início à primeira mesa substantiva do nosso seminário. Muito obrigado a todas e a todos.